Eu sei que a jornada de ensinar balé para crianças é cheia de desafios. Muitas de nós nunca receberam o treinamento adequado para dar aulas, mas isso não é culpa nossa. Sem orientação, é fácil se sentir desvalorizada e insegura, tentando descobrir sozinha como ensinar às pequenas essa arte tão complexa. Mas isso precisa mudar. Você não está sozinha. Eu estou do seu lado e juntas nós vamos transformar essa realidade. Nesse workshop, eu vou compartilhar toda a base que você precisa para se tornar uma prof plena, segura e confiante dentro da sala de aula. Esse será o seu recomeço, porque você merece ser valorizada e capacitada para fazer com excelência o que tanto ama. Vamos juntas fazer a diferença na vida de cada pequena bailarina. Boa noite, professores e professoras. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop, o Resgate do Balé Lúdico, o evento onde eu vou te mostrar toda a base que o mercado nunca te mostrou. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em uma época de muita banalização do famoso balé lúdico, onde as professoras são mal instruídas e são jogadas dentro da sala de aula sem saber o que aplicar, sem saber o que dar para suas professoras, para suas alunas. E, infelizmente, as professoras esqueceram como é dar aula de balé de verdade. E dão aula de apenas ludicidade, só ludicidade, pensando em aulinhas prontas, em aulas temáticas, em planos de aulas comprados, que esse é um grande problema que as professoras fazem hoje em dia também. E tem uma coisa que eu sempre gostei de dizer, é muito fácil, encantar um aluno é muito fácil. Difícil é ensinar balé para ela de verdade. E as professoras, elas ficam inseguras, sem saber o que dar, sem saber o que entregar, sem saber o que fazer dentro da sala de aula, né? E por quê? Porque nunca deram a base para essas professoras. E o nosso workshop, ele vem justamente com essa proposta, né? Essa proposta de 3 aulas complementares. Você assistindo as 3 aulas, não tem como você não perceber o desenvolvimento das suas alunas. E essas aulas, essa base que eu vou te dar hoje, durante esse workshop inteiro, durante essa semana inteira, é a base que eu gostaria que tivesse me dado no início da minha carreira e que não me deram. E que eu precisei criar um método próprio, um método que eu passei anos e anos batendo cabeça, aplicando e estudando e aplicando e por aí vai. E hoje eu vou te dar tudo mastigado, tá certo? Agora dá uma olhada no que essas professoras, elas estão falando sobre o nosso workshop e sobre dar aula com um método propriamente infantil. Eu não tinha noção alguma do que aplicar na minha aula, de como eu deveria aplicar. Elas não ficavam encantadas com a minha aula antes do método. Eu não sabia o que fazer, né? Minha opinião hoje, minhas aulas, elas não eram boas. Aí comecei a dar aula e, assim, foi decepcionante. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como dar a aula, como planejar. Eu tava simplesmente perdida. Dava as aulas, meio que copia e cola, né? Mesmo meio que eu aprendi com as outras professoras, fiz alguns cursos com professoras de aulas temáticas e outras coisas, porém eu não entendia a metodologia de como usar. Eu pegava algumas brincadeiras, dava na aula, umas davam certo, outras não, mas não sabia, como que as minhas alunas iam decorar os nomes, né? Como que ia decorar a sequência, como que montava uma aula, uma sequência, essas coisas. Hoje eu sei o que realmente eu devo passar para as minhas alunas, né? O que eu realmente devo ensinar e como ensinar, né? Minhas alunas hoje, elas não só aprendem
como também se divertem nas minhas aulas, totalmente diferente de antes do método. E as crianças, eu notei que elas aprenderam muito mais rápido, estão super empolgadas na aula, elas querem fazer, elas sabem, tudo que eu coloco para elas, assim, eu mostro o desenho, eu mostro as coisas, elas já sabem, elas sabem desenhar, elas já ensinam para as bonecas, para familiares, falam que aprenderam, então tá uma aula super divertida. Se eu tava, assim, um dia eu estava desesperada, perdida, sem saber o que fazer, hoje eu tô calma, sabendo o que fazer, perdendo os meus medos, as minhas inseguranças. E é por isso que eu fiz essa estrutura de workshop, né? De 3 aulas complementares. Então, se você assistir a aula de hoje, dessas 3 aulas, não tem como você não perceber o desenvolvimento da sua aluna já nessa semana. Você vai aplicar tudo que eu tô falando aqui, não é para guardar numa caixinha, não. É para você aplicar tudo que eu tô falando aqui de fato, tá certo? Falei, aplicou amanhã, tá bom? E as nossas aulas, só para você entender o que é que vai acontecer. Nessa nossa primeira aula, eu vou começar do zero. Nós vamos entender a importância de usar um método propriamente infantil. Por que que você deve usar um método propriamente infantil? Então, nós vamos partir do zero sobre algumas coisas que às vezes a gente vem passando e que a gente nem entende que a gente está passando por aquilo. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou dar uma grande aula para vocês hoje sobre isso. Por que aplicar um método propriamente infantil? E a aula 2, nós vamos para estrutura de aula. Estrutura onde a gente vai entender o início, meio e fim de aula. Vocês pensam que é na teoria? Prática. Vocês vão para dentro da sala de aula comigo. Nós vamos, na prática, ver atividades de início, meio e fim. E só para vocês entenderem, tem uma rotina de aula. Tem uma rotina e essa rotina é a rotina, né? E é como eu sempre chamo, é uma aula mágica, é a aulinha mágica mesmo. E na segunda aula a gente ainda vai falar, só para vocês terem noção, de avaliação. Nós vamos falar sobre avaliação também, tá certo? Como avaliar a sua aluna, tá certo? E na terceira aula, a terceira aula é onde a mágica vai acontecer, onde a mágica acontece de verdade, onde vocês vão entender qual a técnica que eu uso. Eu vou mostrar para vocês a técnica que eu uso para ensinar qualquer passo novo, qualquer movimento novo. É uma técnica que nós usamos aqui dentro da metodologia MDT. Então, você está vendo como você não pode perder nada. Nenhuma aula, você não pode pular, você não pode perder. Você precisa assistir nessa ordem, porque é uma ordem que eu fiz justamente porque ela tem uma linha, um segmento, e eu preciso que você entenda o passo a passo desse segmento, tá certo? Eu trouxe um texto aqui maravilhoso, um pequeno texto, mas é um texto de verdade que vocês precisam escutar, tá certo? Historicamente, o ensino do balé tem sido considerado uma arte transmitida de professor para aluno, muitas vezes de forma informal. Muitas professoras atuais podem ter recebido treinamento rigoroso em dança, mas não necessariamente em pedagogia ou em técnicas específicas para ensinar as crianças. Além disso, em muitos locais, a demanda por aulas de balé infantil é alta, altíssima, mas a oferta de programas de formação especializados é limitada. Ou seja, não tem cursos para professores, ou não tinha, né? Isso leva escolas de danças e academia a contratar professoras que têm experiência em dança, mas não têm experiência no ensino. A consequência imediata dessa falta de preparação é que as professoras podem se sentir inseguras e desesperadas ao entrar na sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Elas podem não saber como adaptar a técnica de balé para crianças pequenas e como manter a disciplina de maneira eficaz e gentil. Isso pode resultar em aulas frustrantes, tanto para o professor quanto para as alunas, sem uma compreensão clara de como ensinar balé de forma lúdica e acessível.
os professores acabam cometendo alguns erros do dia a dia. E é sobre alguns desses erros que eu venho falar para você hoje. Não é verdade? Antes a gente só sabia a aula, só fazia a aula. E cadê curso de professor, que é bom? Cadê os cursos de professores? Né? E onde é que fica? Como é que... E as professoras, o que é que elas faziam? Elas aprendiam a movimentação, elas adultas, grandes já, aprendiam a movimentação e ela pegava e tentava ensinar o movimento do jeito que ela aprendia para a criança. Imagina a loucura disso. Hoje eu vejo, meu Deus, que loucura. Eu pegava um movimento e tentava ensinar para minha aluna. Que loucura. Como é que eu ia ensinar para essa aluna? E outra coisa, eu não posso, se você é aqui, caiu de paraquedas e tá aqui, eu só preciso ser professora de balé para me dar uma aula de balé maravilhosa. Eu só preciso ter sido bailarina. Não, você precisa ser psicóloga, pedagoga, mãe, pai, família. Você precisa ser tudo, né? E principalmente você precisa entender do desenvolvimento infantil. Se você não entender o desenvolvimento infantil, você não vai conseguir dar aula para suas alunas. Eu digo isso por experiência própria. Você não vai conseguir resolver os problemas da sua sala de aula porque você não entende de desenvolvimento infantil. E eu só consegui resolver os problemas de dentro da minha sala de aula quando eu realmente comecei a estudar o desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento segundo Piaget. E aí eu fui entendendo, e aí eu fui aplicando. E é sobre esses erros que eu quero te passar hoje, tá certo? E o primeiro erro, anota aí agora no seu caderno, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver anotando. O primeiro erro da professora, do professor, é não saber lidar com a desatenção. Me diz aí se você não tem X alunas desatentas na sala. Você começa a dar aula e aí começa aquele auê. Começa aquele auê, fica aquela coisa, aquela zoada dentro da sala, a aluna lambendo espelho, a aluna subindo em barra, a aluna fazendo isso, fazendo aquilo. E aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? E aí eu tenho uma solução para ti agora. E sabe qual é essa solução? Que você vai colocar em prática a partir de amanhã. Você vai utilizar a técnica que nós utilizamos aqui dentro da metodologia MDT. DAR. Salva isso aí na sua cabeça. Comenta aí, DAR. Só para vocês não esquecerem. DAR. Comenta. DAR. E aí vocês vão entender o que é o DAR agora. DAR. Comentam, bora lá. DAR, muito bem. DAR, o que é que significa isso? O D é duplicar a energia. Como é que é isso, Mônica? Eu tô lá com as minhas alunas desatentíssimas, certo? E aí, o que acontecia? Eu não sabia o que fazer. Eu leio já o que você colocou aqui, Cristiane, tá bom? Eu não sabia o que fazer com aquelas alunas e eu criei essa técnica DAR, né? E aí, quando a aluna tá... Eu vou criar aqui uma situação. A aluna tá lá, lambendo o espelho, subindo na barra, virando ponta cabeça. E aí, o que eu ia fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para aquela aluna voltar a atenção para mim. E eu não posso, sabe fazer o quê? Eu não posso parar minha aula e virar para ela e falar assim, fulaninha de tal, olha para cá, olha, a gente está fazendo a aula. Você tinha uma aluna desatenta. Agora você tem a sala toda desatenta, porque você tirou o foco de você e colocou lá naquela aluna. Entendeu? E aí, o que acontecia? Eu parei de fazer isso, e aí eu fui lá e fiz o quê? Dupliquei energia. Duplicar energia. E como é duplicar energia? Se eu estava passando aqui, gente, vamos fazer molinha. Molinha a gente chama de plié. Gente, vamos fazer a molinha é assim, a molinha é assim, e a aluna tá ali. Aí eu,
Gente, aí eu começava a duplicar minha energia, eu colocava mais energia. Professor tem que ser atriz, ator, professor tem que atuar dentro da sala de aula. Então, se você nunca fez uma aula, vá lá fazer uma aula de atuação, porque professor tem que ser atriz, professor ator, tem que saber fazer isso dentro da sala de aula. E aí, eu duplicava a energia, fazia tudo maior. Ah, Mônica, mas não deu certo duplicar a energia. E agora, o que você vai fazer se não deu certo duplicar a energia? Né? E aí vem o A, aproximação. E como é essa aproximação? A aluna tá lá na barra. E aí eu tô aqui, vamos fazer plié, todo mundo fazendo plié. Agora caminha aqui comigo com o pezinho feliz. E agora vamos fazer plié. Agora segue aqui, faz um trenzinho aqui comigo. A gente vai caminhar 1, 2, 3 e faz plié. Caminha 1, 2, 3 e faz plié. E você vai se aproximando daquela bailarina. Entendeu? A aproximação. E aí ela vai começar a perceber que tem alguma coisa ali interessante para ela, que é mais interessante do que a barra, que é mais interessante do que o espelho. E aí ela vai começar a te seguir. E aí, observou? Você não perdeu a atenção das outras alunas, você não parou sua aula por causa de uma aluna. Mônica, e o que é o R? No jogo, o que é o R? Retorno natural. Se você entender de desenvolvimento infantil, você vai ver a importância de você deixar a criança realmente voltar naturalmente. Entende? Naturalmente como? Deixa ela lá brincando e aí uma hora ela vai voltar. Se você testou isso, testou aquilo, vai ter outra técnica para você testar, que eu vou já te dar. Testou isso, testou aquilo, não funcionou? Deixa ela voltar naturalmente. Tá certo? Porque isso acontece naturalmente. E não diga que não vire para sua aluna e fale assim, todo mundo tá fazendo, fulaninha, só não você. Isso é a pior coisa de você falar, sabe por quê? Às vezes a gente fala isso, a gente como mãe fala isso também. Que a gente quer que nosso filho faça as coisas, esteja ali fazendo e tudo mais. E não caiam nessa, sabe por quê? Porque quando chega lá na faculdade, chega lá na vida adulta, todo mundo vai estar usando droga, mas só ele não. Então, se todo mundo está usando, eu vou lá e vou usar também. Entendeu? Então, são coisas... Eu estou trazendo aqui coisas fortes para vocês, mas é a realidade. Entendeu? Então, você vai mudando a chave na cabeça dessa criança se você trabalhar dessa forma com ela. Se você sempre disser para ela, poxa, você tem que ser que nem todo mundo. E aí você está mudando a chave na cabeça dela. Tá certo? Já testei muito isso e deu certo. Me distraí aqui, eu perdi o que é o R, retorno natural. Muito bem, as outras aí estão ligadas, estão botando aí embaixo o que é o retorno natural. Então, só para voltar, D, o que é o D? Duplicar energia. O A, aproximação. E o R, retorno natural. Mônica, cadê outra técnica que tu disse aí que tinha? Eu quero. Pois vamos lá para outra técnica. É uma técnica maravilhosa que eu uso também e que dá super certo. Eu comecei a usar, sabe aonde? Com as minhas alunas, meus alunos de educação física, lá nessa escola que eu dava aula de educação física. E imagina, tinha 50 alunos numa quadra. E eu tinha que ter a atenção desses 50 alunos. E o que eu fazia? Eu virava e falava assim, quem tá me ouvindo, coloca a mão na cabeça. Aí todo mundo ia lá e colocava. Mas aí as pessoas que estavam lá atrás não escutaram. Mas elas estão entendendo que está acontecendo alguma coisa. Porque tem um grupo ali colocando a mão na cabeça. E aí elas, quem tá me ouvindo? Eu falava, quem tá me ouvindo, coloca a mão na orelha. Quem tá me ouvindo, coloca a mão na barriga. E aí, eu ia falando isso até eu perceber que todo mundo estava prestando atenção em mim. Olha como essa técnica é incrível. E eu vou fazendo isso até todo mundo prestar atenção em mim. Até todo mundo olhar. Outra coisa também, se todas as alunas estiverem desatentas, você precisa ensinar isso para elas desde o início das suas aulas. Tá certo? E o que é? É uma musiquinha com palmas.
que a gente fala assim, pam, param, pam, pam. Aí elas repetem, pam, pam. Eu vou falar o pam, param, pam pra Tiago, aí tu faz o pam, pam, só para elas entenderem aqui. Faz aqui pertinho do celular. Tu responde o pam, pam, tá bom? Ó, eu sou a professora e o Tiago que tá ali do outro lado é as alunas. Pam, param, pam, pam. Deu para entender? Então, assim, nós conseguimos trazer as crianças. Enquanto elas não voltarem, você repete. Pam, param, pam, 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 pam. E elas voltam para o pam, pam. E aí fica uma coisa dinâmica, fica uma coisa divertida na aula. Entendeu? Eu boto aqui todo mundo para trabalhar, Vivi. E aí, esse aqui é o primeiro erro, não saber lidar com a desatenção. Mas aí eu já lhe dei saídas aqui, né? Eu lhe dei saídas. Agora vamos para o segundo erro. Anota aí o segundo erro. Não saber planejar conteúdo. Não saber planejar conteúdo é o segundo erro. Muitas professoras chegam no meu direct falando, Mônica, quais são os conteúdos que eu preciso dar para as alunas? E aí, quais são os conteúdos que você precisa dar? Tá bom, a gente começa, vou dar uma explicação rápida aqui para vocês, só para vocês entenderem. Biologicamente, a gente precisa começar tudo de cima para baixo. Eu já vi professoras, tudo bem, que não entendiam sobre o desenvolvimento motor e iam aplicando da forma que iam aprendendo ali no balé. Mas por que a gente precisa ensinar tudo de cima para baixo? Quando nós somos crianças, bebês, nós começamos a mexer primeiro o quê? A cabeça. Depois, nós começamos a mexer o quê? Os ombros. Depois os braços. Depois o tronco. E aí é que eu vou levantando. E por último é que eu caminho. Então, se eu começo, biologicamente, eu começo tudo de cima para baixo, eu tenho que ensinar tudo de cima para baixo. Porque vai ser muito mais fácil a aluna aprender dessa forma e fixar aquelas movimentações no corpo dela. Entendeu? Então, o que acontece com muitas professoras e muitos professores? Ensinam as crianças de forma errada, não sabem como aplicar aquilo ali, não sabem quais conteúdos para passar. E esses conteúdos, seja ele Padechá, seja ele Grand-Batimã. Mônica, tá louca? Tu ensina Padechá e Grand-Batimã para suas alunas? Ensino. Mas vocês vão entender como é que eu ensino isso para crianças de 3, 4 anos. Entendeu? Vocês vão entender porque vocês vão passar na aula 3 por dentro da minha sala de aula. Como é que eu ensino a movimentação de um passo novo? A gente trabalha com a mecânica do movimento, antecipação do movimento. Já estou dando spoiler, tá certo? O erro 2 é o quê? O erro 2 é não saber planejar o conteúdo. E não saber planejar o conteúdo é justamente sem saber o que dá. A primeira coisa é não saber o que aplicar. Não saber qual conteúdo passar. Quando eu estou ali na adolescência e a criança entra, eu sei que ela precisa aprender na barra, o plié, o tandi, o anlé, o rondejambe. Eu sei que ela precisa aprender isso. Mas o que eu preciso ensinar para uma criança? Para que ela passe por todo aquele movimento, para quando ela chegue nos 7 anos, 8 anos, ela faça a transição para o balé infantil e ela saiba colocar tudo aquilo de forma limpa nas movimentações lá na frente, entendeu? Então, tudo isso, eu preciso, como professora, pensar, entender e ensinar de acordo com cada faixa etária. Você vai ensinar para sua aluna de 2 anos pés felizes, primeira posição dos pés? Não tem como você ensinar ainda, porque elas não entendem a rotação. E elas vão desequilibrar quando elas ficarem com os pezinhos assim. Porque elas ainda não conseguem nem caminhar direito. A gente sabe que criança 1 ano, ainda fica desequilibrando ali 2 anos. Aí eu pego e peço para elas ficarem só sobre 2 apoios e ainda com as perninhas abertas.
Entendeu? Então, eu tenho que começar... olha, só para vocês entenderem, para mim ensinar pezinho feliz, eu preciso trabalhar com 4 apoios para as minhas alunas de 2 anos. E quais são os 4 apoios? Barra, 2 apoios, mão e o pezinho no chão. E aí eu tô trabalhando 4 apoios, e aí eu tô conseguindo trabalhar o equilíbrio delas, entendeu? Então, são esses pontos que eu quero que vocês tenham em mente, a importância de vocês aplicarem o método propriamente infantil e entender o desenvolvimento infantil por cada faixa etária, porque só entendendo, você vai conseguir ter êxito com suas alunas, você vai conseguir ver o desenvolvimento delas de verdade nas suas aulas, tá certo? Então, são esses conteúdos que você precisa passar de acordo com cada faixa etária. Então, se eu não posso passar a primeira posição dos pés para as crianças de 2 anos, quais movimentos eu devo passar? Eu devo passar molinhas, sim, eu devo passar plié para elas, eu devo passar pezinho triste, pés paralelos, eu devo passar o pulo do coelho, que é o tanlevé sauté. Então, são algumas movimentações que eu vou passando e depois eu pulo lá para o primeiro grau, que é as crianças de 3 anos, baby fraldinha, primeiro 2 anos, crianças de 3 anos é primeiro grau. E aí, o que eu ensino para essas crianças de 3 anos? Vem depois 4º grau, 2º grau, que é crianças de 4 e 5 anos, depois de 6 e 7 anos, que é 3º grau. Aqui na metodologia MDT, nós dividimos por grau, tá certo? Então, tem o baby fraldinha, o 1º, 2º e 3º grau. Anota aí, Vivi, tu ainda tá aí? Coloca aí para elas no comentário, e se não for só a Vivi, eu não vi mais outras professoras aqui, eu vi algumas. Quais são eu vou falando aqui, alguém anota aí nos comentários. 1º grau, existe primeiro fraldinha, 2 anos, coloca aí, fraldinha, 2 anos. 1º grau, 3 anos. 2º grau, 4 e 5 anos. E 3º grau, 6 e 7 anos. Suzy, a Madu, né? Santos está escrevendo aí. Escreve, Madu, para mim. Fraldinha, 2 anos. 1º grau, 3 anos. 2º grau, 4 e 5 anos. E 3º grau, 6 e 7 anos. Ótimo, obrigado. Vão escrevendo aí que é para ir ajudando as outras professoras que não estão pegando aí, que não conseguiram entender, que não conseguiram escutar. Tá certo? 2º grau, 4 e 5, obrigado. E é isso. E nós precisamos trabalhar por grau. Mônica, mas por que tu trabalha por grau? Por que na metodologia MDT tem por grau? Porque nós precisamos trabalhar de acordo com as fases do desenvolvimento infantil. Com as fases do desenvolvimento infantil. E nós trabalhamos aqui dentro de uma metodologia também montessoriana, que essa metodologia a criança aprende, desenvolve as suas habilidades a partir dela mesma. E aí vocês vão entender também na aula 3 como é que elas vão aprender as movimentações sem eu estar interferindo toda hora ali na minha aluna. Ela vai aprender por ela mesma, tá certo? Então, Suzy, é relativo. Eu chamo de baby class o 1º, 2º e 3º grau. Para mim é baby class, 1º, 2º e 3º grau, entendeu? Fraldinha, 2 anos, baby class, 1º, 2º e 3º grau. Eu divido por grau só para entender, as professoras entender a faixa etária de cada criança, entendeu? Mas a gente chama de baby class. Deu para entender? Deu para entender, Clara? A Clara perguntou aqui também. E a partir de 7 anos é o quê? Balé infantil. A partir de 7 anos, tá certo? Que a gente trabalha a transição, que a gente não fala mais a nomenclatura lúdica, que aqui é a barriga do rei. Não é mais barriga do rei. Agora a gente trabalha ensinando que aqui é a primeira posição dos braços.
entendeu? Então, eu vou ensinando para as minhas alunas e para os meus alunos dessa forma. E aqui é o nosso segundo erro, né? Não saber planejar o conteúdo. E se a gente não souber planejar esse conteúdo, se eu for lá e passar para as minhas alunas de 2 anos, estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Para as minhas alunas de 2 anos, eu vou lá e passo para elas um salto sobre um pé para um pé. 2 pés. De 2 pés para 2 pés. Então, dá um salto aqui para frente. Se eu trabalhar aqui, a criança de 2 anos, ela não vai saber fazer isso ainda. Entendeu? E aí eu pego e trabalho com a criança de 2 anos, primeira posição dos pés. Ela vai desequilibrar. E aí o que é que ela vai pensar? Poxa, eu não consigo fazer. Então eu não vou mais pro balé. E aí você vai frustrar a sua aluna e você vai perder. Você não vai ter retenção de alunas justamente porque você não sabe aplicar o conteúdo da forma correta. Entendeu? Então, por isso que é muito importante você saber qual conteúdo passar de acordo com cada faixa etária. Tá bom? E o terceiro erro? Anotaram o primeiro e segundo. Agora vamos para o terceiro. Não ter estrutura e rotina de aula. Terceiro erro, não ter estrutura e rotina de aula. Eu achava muito engraçado que quando eu estava lá, classificação a partir dos 7 anos, balé infantil. Quando eu estava lá, assim que eu comecei a dar aula, também quero saber. Deu para entender, gente? Balé infantil a partir dos 7 anos. No caso, a partir dos 8 anos. Tá bom? Deu para entender aí? Então, quando eu estava começando as minhas aulas lá, eu falava assim, toda aula eu preciso começar de uma forma diferente. Toda aula eu preciso fazer uma coisa diferente. Rotina, odeio rotina. Porque rotina vai fazer a aula ficar chata. Toda vez as alunas vão saber o que fazer e vai ficar muito chato. Não quero isso para mim. E aí eu fazia uma aula toda vez, eu ficava morrendo. Toda vez uma aula temática diferente. Toda vez eu ficava... Gente, eu não tinha domingo, eu não tinha fim de semana, porque eu passava a sexta-feira, sábado e domingo montando a aula da semana. Imagina aí, a vida. Eu tenho certeza que vocês passam por isso também. De não ter vida no final de semana, porque tá fazendo plano de aula para a semana. E aí, nessa minha loucura aqui, eu dizia que eu não queria rotina, porque as alunas iam achar chato. Só que aí eu comecei a descobrir, estudando, que rotina é o quê? O terceiro erro é não ter estrutura e rotina de aula. Terceiro erro é não ter estrutura e rotina de aula. Na maioria das vezes eu passo por isso. Terceiro erro, não ter estrutura e rotina de aula. Já vi aqui muitas professoras... Pronto, obrigado, Lai. Não ter estrutura e rotina de aula. E aí eu ficava, eu não quero ter rotina. Só que aí eu descobri nos meus estudos, nas minhas pesquisas, que rotina é sinal de segurança para a criança. Então, para você se sentir segura, para uma criança se sentir segura, precisa seguir uma rotina. Vou dar um exemplo. Você viaja lá no avião, você quer que o piloto siga uma rotina. Qual é a rotina dele? Não sei como é que funciona lá, mas é ligar o motor, fazer um negócio lá, fazer isso, fazer aquilo. Eu quero ter essa segurança que o piloto vai seguir a rotina, porque se ele não seguir a rotina dele, o avião vai cair, entendeu? Então é assim com as nossas aulas. Se eu não seguir a rotina, a aula vai cair, vai despencar. Eu não vou saber para onde ir, eu não vou saber o que aplicar, eu não vou saber o que dar. Então, eu preciso trabalhar a rotina, entendeu? E aí, é isso mesmo, Ingrid. E vocês vão entender a rotina na aula 2, porque eu vou falar sobre rotina de aula e vocês vão entender atividades para início, meio e fim de aula.
Vou falar sobre isso. As crianças, elas já sabem. Eu chego, se eu não faço a reverência para elas, gente, vamos fazer aqui o aquecimento. E elas, tia, e a reverência? Elas já sabem, entendeu? Então, as minhas alunas, elas têm consciência disso. Mas por quê? Porque elas trabalham a rotina. E não se enganem, rotina é maravilhoso. Sabe o que é errado? Monotonia. Isso é errado, tá certo? Porque fica aquela coisa monótona, aquela coisa chata. Mas rotina é sinal de segurança. E é o que vai fazer você ter uma aula, um segmento de uma aula de sucesso de verdade, tá bom? Ingrid, eu estou adorando a aula. Que bom, Ingrid. E nessa aula 2, nessa quarta agora, vocês vão entender na prática, eu vou mostrar para vocês atividades práticas com material e tudo mais, como trabalhar essa rotina. Atividade de início, nós trabalhamos com o segmento padrão e o segmento complementar. O segmento padrão, reverência, nós temos 5 passos de segmento padrão. Reverência, aquecimento de socialização, conteúdo, alongamento e agradecimento final. Então, eu sempre vou passar por esses 5 passos. 5 passos que todas as aulas têm. Mas, Mônica, por que não fica chata a tua aula? Por que tua aula é um sucesso, isso e aquilo? Porque toda vez eu mudo as atividades de dentro de cada segmento. Então, a reverência sempre é a mesma, viu, gente? Porque não dá para ficar mudando a reverência toda vez com elas, não. A gente, inclusive, vai trabalhar uma musiquinha de reverência que vou passar para vocês depois. Essa musiquinha de reverência a gente precisa trabalhar sempre. Depois a gente vai para aquecimento e socialização. Nessa aula eu trabalhei um aquecimento. Na próxima aula eu já vou trabalhar outro aquecimento. Entendeu? Então, por isso que a aula vai ficando dinâmica, por isso que a aula vai ficando gostosa de se fazer. Entendeu? Vamos para o quarto passo. Posso falar o quarto passo? Repetir o quê? Segmentos, vamos lá. Vou repetir os segmentos. 5 passos. Anota aí para mim. Alguém anota. Madu anota. Vai ser minha secretária aí. Reverência, primeiro passo. Reverência. Segundo passo. Aquecimento de socialização. Vocês vão entender por que aquecimento de socialização. Terceiro passo, conteúdo. Qual conteúdo eu vou aplicar no dia? Se é plié, se é elevé, seja o que for, é o conteúdo. Terceiro passo. Quarto passo, alongamento. Quinto passo, agradecimento final. Eu comecei dando a reverência para a professora, para a aula, porque é uma arte, eu preciso reverenciar por sinal de respeito e eu preciso agradecer pela aula maravilhosa que nós tivemos, entendeu? Então tá aí, Madu escreveu tudo, reverência, aquecimento, socialização, conteúdo, alongamento e agradecimento final. Exatamente isso, tá certo? Vamos para o quarto passo, o quarto erro. Não saber introduzir um novo passo. Não saber introduzir um novo passo. Vou falar uma coisa para vocês que é até engraçada. Tem professores que eu dou... Já aconteceu isso. A professora acabou de entrar na minha formação e aí ela fala assim: Mônica, tem X conteúdos lá e na aula eu apliquei um, só que a minha aula terminou. A minha aula acabou, não sabia mais o que aplicar, fui lá e peguei outro conteúdo e apliquei da aula seguinte. E aí não terminou a aula, deu tempo da aula, não deu tempo da aula, peguei e apliquei outro conteúdo. Já pensou na loucura disso? Se você não souber o tempo de aplicar cada conteúdo, se você não souber criar sequências, você não vai ter êxito nas suas aulas de balé infantil, nas suas aulas de baby class. Você não vai conseguir. Então, você precisa saber como aplicar uma movimentação nova. Como aplicar e quando aplicar.
Entende? Tem uma professora que eu acho que ela tá aqui. Obrigado, Lai. Quarto erro, não saber introduzir um passo novo. Tem uma professora que eu converso muito lá dentro da formação, que é a Paulinha, não sei se ela tá aqui. A Paulinha, ela falava muito sobre isso, né? Sobre aplicar o novo movimento, né? E como assim aplicar o novo movimento? Ela falava, eu não sigo o plano de aula, eu sigo o cronograma anual. Vocês entrando aqui dentro da formação, vocês não vão ficar loucas fazendo plano de aula. Nós temos um cronograma anual que eu dou para vocês, que eu disponibilizo para vocês, um cronograma anual com todos os conteúdos que você precisa dar durante o ano. E Mônica, e semanalmente o que é que eu faço? Nós vamos distribuir esses conteúdos por mês. Então, existem 3 conteúdos a cada mês, um exemplo. Existem 3 conteúdos por mês. Então, eu preciso distribuir. A minha aula, eu consegui ensinar o conteúdo, o plié. Eu consegui ensinar o plié em 2 aulas. Mas a minha outra amiga, minha outra professora lá, ela só conseguiu ensinar o plié com 3 aulas. Pra você entender a importância de cada uma seguir seu cronograma. Não é plano de aula. Se for plano de aula, eu vou aqui. A minha aluna não aprendeu o plié, mas no meu plano de aula eu preciso passar para a próxima atividade. E aí eu vou pular o desenvolvimento da criança. A criança ela não vai se desenvolver porque eu segui o plano de aula. Eu preciso seguir o cronograma. Eu preciso entender que a minha aluna, ela entendeu, ela associou o movimento, ela executou o movimento e ela se divertiu naquele movimento. Então, passa por esses 3, o ciclo essencial de aprendizagem. Então, eu preciso passar pelo ciclo essencial para a criança realmente fazer aquele movimento. Vocês estão conseguindo entender? Então, cheguei atrasada. Então, é isso. Eu conversava muito sobre isso com ela. Então, ela falava, Mônica, eu não sigo o plano de aula. Eu sigo do jeito que você passou, o cronograma anual. E é muito maravilhoso, porque eu estou conseguindo ver o desenvolvimento da minha aluna. Eu vejo que a minha turma não conseguiu, mesmo que eu tenha anotado, próxima aula eu vou ensinar a pontinha arrastada, que é o bate-mantandi. Próxima aula eu vou ensinar a pontinha arrastada. Mas elas não conseguiram fazer bem o plié. Então, na próxima aula, eu não vou ensinar a pontinha arrastada. Eu vou continuar fazendo atividades para treinar o plié. E na semana seguinte, eu faço a pontinha arrastada. Tá vendo a importância de você saber o desenvolvimento da sua aluna? Você entender o desenvolvimento da sua aluna? Entender, porque cada uma tem um ritmo. Um aprendeu, outra não aprendeu, outra aprendeu. Enfim, você está em qual fase? Eu estou falando dos 3 graus. Estou falando dos 3 graus, tá bom? E aí, por isso que é muito importante nós entendermos. Entende? Vocês estão conseguindo observar? Exatamente isso, Kátia. Observar onde elas estão e dar seguimento. Sim, isso se aplica aos 3 graus. E aí o que é que vocês precisam fazer? Seguir o cronograma anual. Cronograma anual, tá certo? E esse cronograma é o cronograma que vocês vão entender mais pra frente, que a gente dá aqui dentro da formação MDT, tá certo? Formação de profs plenas. Obrigada. E o 5º passo, certo? O 4º passo, não saber introduzir o novo passo. O 4º erro. Vamos só para recapitular. O primeiro erro, não saber lidar com a desatenção. É quando eu dei para vocês a técnica do DAR. Segundo erro, não saber planejar o conteúdo, que é quando eu falei para vocês de usar as atividades de acordo com cada faixa etária.
Não ter estrutura e rotina de aula é o terceiro erro. Quando eu falei para vocês sobre conteúdo, rotina de aula, 5 passos do segmento padrão. Quarto erro, não saber introduzir um novo passo de acordo com o cronograma anual, como eu falei para vocês. E o quinto erro, será se vocês sabem o quinto erro? Obrigada, Tina. Será se vocês sabem o quinto erro? O quinto erro, ele chega a ser óbvio, sabia? Ele chega a ser óbvio, mas a gente não quer, a gente tampa os nossos olhos e não percebe. O quinto erro é não usar nomenclatura lúdica. E qual é a nomenclatura lúdica, Mônica? Aqui a gente tem um dicionário todo lúdico. E o que é isso, Mônica? A gente não ensina preparatória, posição preparatória. A gente ensina pote de mel. Por quê? Vou fazer minha aluna associar o movimento com algo do cotidiano dela. Eu não ensino para ela elever. Quando eu vou falar elever, ela vai associar com o quê? O que é elever? Ah, elever é elevação, mas a menina de 3 anos, ela não vai entender isso. Mas se eu falar para ela saltinho da mamãe, ela vai entender. Ela já vai erguer o pé. Ela já vai elevar. Entendeu? Então, por isso, eu preciso ensinar para as minhas alunas a nomenclatura lúdica. E a nomenclatura lúdica, só para vocês terem uma ideia. Aqui é barriga do rei, barriga. Tô abraçando uma barriga aqui. E aí, ela associou, entendeu? Coroa da rainha, rainha, coroa. Asa do pássaro, aberto, a asa do pássaro, entendeu? Ô, Elaine, eu também tô morrendo de saudade. E estou amando esse treinamento. Que bom, que bom, que bom, que bom. Ó, gente, a Elaine aí é uma mãe de 2 alunas minhas, que foram 2 alunas minhas. Maravilhosas. Mônica, de onde surgiu essa nomenclatura? Do MDT. A nomenclatura que nós criamos dentro da formação para que as crianças conseguissem associar. Mônica, como é que fala o plié? É a molinha. Molinha, porque uma molinha dobra e uma molinha estica. Então, ela conseguiu associar. E a gente passa pelo ciclo essencial do desenvolvimento. Esse ciclo essencial é passando pela associação, execução e diversão. Então, a criança precisa associar o movimento, ela precisa executar esse movimento e ela só vai executar perfeitamente se ela associar esse movimento. Vocês concordam comigo? E elas só vão fazer isso e vão aprender isso e vão querer voltar para a sua aula se tudo isso for de forma divertida. Então, você precisa fazer a aula. Você precisa ter a aula para que elas voltem toda vez para suas aulas. Entende? Vocês conseguiram entender a importância de saber esses erros? Vocês anotaram bem direitinho aí os erros? Porque se você anotou esses erros, amanhã você já vai pôr em prática. E eu quero que vocês me digam. Eu tenho a certeza que vocês vão ter o diferencial lá na sala de aula de vocês. Eu tenho certeza disso. Então, coloca tudo, coloca aí, anota tudo isso aí que eu falei para você, anota isso e coloca tudo em prática. Coloca a setinha lá que eu falei para você, coloca em prática, tá certo? Então, gente, tudo isso que eu citei até aqui, precisam repetir os erros? Tá tudo ok? Então, gente, tudo isso que eu citei aqui são algumas dificuldades, algumas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? E que a gente não vai sabendo resolver essas coisas do dia a dia, e sabe o que é que gera? Uma grande bola de neve. Né? Uma grande bola de neve, porque a gente não vai sabendo resolver. E aí, gera uma bola de neve e o que é que acontece? A gente prejudica o desenvolvimento das nossas alunas, né? O aprendizado das nossas alunas. E agora eu quero que você me diga aí nos comentários. Me diga aí nos comentários
Se depois disso, depois de saber de tudo isso que eu falei aqui, você quer continuar só distraindo as suas alunas ou você quer ensinar balé de verdade para ela, você não pode perder a aula 2. A aula 2 está incrível. Eu preparei uma grande aula para vocês. Uma grande aula. Sabe aquela coisa que eu falei para vocês no início da nossa aula? É aquela base que o mercado nunca te deu. E nunca te deu, não. Gente, não tem um curso gratuito que lhe dê tudo que eu estou lhe dando hoje aqui, não. Não tem. Eu lhe digo, é com certeza. Porque eu não quero que eu quero que mude de verdade o nosso mundo do balé infantil. Eu quero que as crianças sejam transformadas e que elas amem a arte de verdade. Eu não quero que elas amem a princesa da Disney. Eu quero que dentro do balé, eu não quero ficar dando aula de princesa dentro do balé. Eu quero dar aula de repertório dentro do balé. E vocês vão entender tudo isso aqui. Eu quero ensinar as minhas alunas a amarem o balé pelo que ele é. Você sabia que o balé tem um significado? Você sabia disso? Vocês sabiam? Qual é o intuito do Baby Class? Me diz aí se você sabe qual é o intuito do Baby Class. Quer saber qual é o intuito do Baby Class? O intuito do Baby Class é apresentar a arte. Apresentar a arte do balé. E sabe qual é o segundo intuito do balé? Apresentar a técnica, introduzir a técnica. Então, eu preciso apresentar a arte e introduzir a técnica. São os meus 2 passos do Baby Class. Se não existir isso, você não está dando aula de Baby Class. Você não está dando aula de balé, tá certo? Se não for com esse intuito, você não está dando aula de balé, tá certo? Gente, aqui foi só um pouquinho, como eu falei para vocês. Na aula 2 tem coisa, tem muita coisa. Então, preparem-se. Se você quiser fazer, coloca uma roupa prática para você ir fazendo as atividades comigo, as musiquinhas cantadas, que vão vir musiquinhas cantadas, tá bom? Que eu sei que vocês amam musiquinhas cantadas. E as musiquinhas cantadas são autorais do método MDT também, tá certo? Então, nós vamos trabalhar tudo isso. Então, estou muito feliz com a nossa aula de hoje. A gente aprendeu muito, aprendi muito com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido muito comigo também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.